Já realizamos nossos testes de desempenho em bateria com o Galaxy S7 Edge atualizado para o Android Oreo e vimos que o modelo com display curvo atropelou o Galaxy S8 e se aproximou do Galaxy S9 em velocidade, mantendo a autonomia que a gente encontrou com o Android Nougat. Mas agora chegou a hora de ver se a versão menor com tela plana também teve um upgrade em performance e conseguiu ao menos manter a autonomia com a nova Samsung Experience, sendo esse questionamento que a gente recebe quase todo dia aí em nossas redes sociais. Aliás, se você não segue a gente no Facebook, Instagram e Twitter, dá uma olhada na descrição que tem link para todas as redes, além dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram. Bom, vamos para os testes. Quando fizemos o teste com o Android Nougat, o S7 precisou de 1 minuto e 33 segundos para completar todo o percurso, levando 1 minuto e 7 segundos na primeira volta e 26 segundos na segunda. Vale lembrar que estamos falando de um aparelho lançado no início de 2016, que conta aí com o chipset Exynos 8890 de 8 núcleos, 4 GB de RAM e 32 de armazenamento, sendo sua tela uma Super AMOLED de 5.1 polegadas Quad HD. Veremos então como o S7 se sai agora com o Android Oreo. Na primeira etapa do teste, tivemos uma redução de cerca de 5 segundos para que todos os apps fossem abertos e pudéssemos então retornar ao cronômetro, sendo necessário mais um pouco mais de 17 segundos para voltar com todos eles do segundo plano, o que nos deixou com um tempo total de 1 minuto e 20 segundos. Isso representa uma redução de mais de 10 segundos no teste de abertura de apps, o que pode parecer insignificante, mas deve ser sentido aí no dia a dia, principalmente se considerarmos que nossa lista inclui muitos dos aplicativos mais utilizados. Depois de ver como o S7 se sai na prática com a chegada do Android Oreo, chegou a hora de descobrir se o desempenho bruto, ou seja, a capacidade de entregar uma performance ainda melhor, também aumentou com a nova versão do sistema. Para isso, usamos as 4 ferramentas mais populares atualmente, incluindo o AnTuTu, Geekbench, o GFX e o 3D Mark. Então confere aí as pontuações. Assim como aconteceu com o S7 Edge, tivemos uma melhora considerável na pontuação de alguns apps, principalmente aí no que diz respeito ao poder do processamento gráfico. Isso demonstra que a Samsung deu uma boa turbinada aí na performance do GPU Mali usado no aparelho, o que entrega aí um melhor desempenho em testes sintéticos, mas vamos ver se isso acontece também nos jogos. Antes disso, vamos seguir aí para os nossos testes de consumo com o aparelho, começando pelo de carregamento. A gente usou aí o carregador entregue pela Samsung junto com o Galaxy S7, que tem saída de aproximadamente 15 watts. O tempo de carregamento do dispositivo se mostrou um dos melhores da categoria, sendo possível alcançar 25% depois de 15 minutos na tomada e precisando aí de cerca de 1h30 para chegar aos 100%. Seguindo para os testes de consumo, temos primeiro aí o de reprodução de vídeos, já que essa bela tela Super AMOLED é um convite a assistir filmes, séries e canais no YouTube, como todo celular. O brilho foi mantido no mesmo padrão de sempre, e as conexões de rede também. Infelizmente, a animação vista no teste de carregamento já caiu por terra, pois o Galaxy S7 baixou sua autonomia em quase 30% no que vimos com o Android Nougat,
o que é difícil de colocar apenas na conta do desgaste natural da bateria. A culpa da redução na autonomia no teste anterior acaba caindo ainda mais para o sistema quando comparamos os tempos de gravação de vídeos. Registrando takes em Full HD, o S7 conseguiu aguentar quase o mesmo tempo que havíamos visto com a versão passada da plataforma, o que aí sim pode ser colocado na conta da degradação da bateria. Esse tempo é ruim para quem pretende passar muito tempo aí usando a câmera durante o dia, mas acaba ficando mais ou menos na mesma faixa que conseguimos com flagships atuais, como o Galaxy S9 e o XZ2 Compact da Sony, então não tem muito para onde correr de qualquer forma. Se você é do tipo que usa muito o Skype ou outro serviço chamado de vídeo para entrar em contato com colegas e familiares, é bom ficar perto da tomada para usar o Galaxy S7. O aparelho da Samsung havia apresentado uma média até razoável quando fizemos o teste com o Android Nougat, mas agora com horas essa marca caiu bastante. Dentre os flagships que testamos, esse tempo só consegue superar o iPhone 6S, perdendo até para a fraca marca da Xperia XZ2 Compact. Por último, mas não menos importante, temos também o teste com os jogos, que é provavelmente aí o que muita gente espera. Aqui usamos o Geekbench para medir a estabilidade e fluidez de vários títulos, além do consumo deles em relação à bateria. Como esperado, o aparelho da Samsung já começa a dar sinais de cansaço em alguns títulos mais pesados, apresentando, por exemplo, 47 FPS no Vainglory, enquanto vários intermediários já chegam aos 60 FPS. O mesmo se repete no Modern Combat 5, onde tivemos 41 FPS, e no PUBG Mobile que rodou a 25 FPS. Ainda assim, temos alguns títulos que conseguem ser executados com a taxa mais alta possível, ou ao menos algo bem próximo disso, como aí os 29 FPS no Asphalt 8, 58 no Clash Royale, 30 no Justice 2 e 59 no Subway Surfers. Com relação à autonomia, o Geekbench nos deu uma média de 4 horas e meia usando Asphalt 8, Modern Combat 5, Injustice 2, Vainglory, Subway Surfers e Clash Royale, mesma marca que tivemos no Xperia XZ2 Compact e no iPhone 8. No PUBG Mobile essa autonomia já foi um pouco menor, com 3 horas e 42 minutos, mas deve ser suficiente para se divertir em alguns momentos mais ociosos, sem se preocupar tanto em comprometer a autonomia para o restante do dia. Nosso teste de desempenho mostrou que o Galaxy S7 ganhou uma boa sobrevida com a chegada do Android Oreo, melhorando consideravelmente sua performance no dia a dia. Ainda assim, em alguns jogos o aparelho da Samsung já começa a mostrar sinais da idade, algo que pode não incomodar muita gente no momento, mas já indica que teremos uma fluidez não tão legal assim dentro de pouco tempo. O ponto positivo é, em parte, que o Android Oreo é provavelmente o último grande update que a gente vai ter para o aparelho, então a gente deve ter aí algumas correções pontuais e melhorias que vão chegar para o aparelho daqui a algumas semanas ou meses, deixando ele mais redondo. Sobre a bateria, o S7 apresentou uma já esperada queda na autonomia com a chegada do Android Oreo, mas infelizmente essa redução foi além do que imaginávamos pela degradação natural da bateria, o que significa que o sistema em si tem sua própria parcela nessa história. O aparelho provavelmente vai conseguir se manter um dia inteiro longe da tomada para um uso mais moderado, mas qualquer coisa fora disso vai te levar direto para a tomada ainda no final da tarde, aí, começo da noite. Bom, mais detalhes dos testes de desempenho em bateria com o Galaxy S7 atualizado para o Android Oreo você encontra a pauta completa em texto, vai estar no card aqui em cima e no link na descrição. Se quiser comprar o aparelho, olha na descrição também que tem link para ele, usando o nosso comparativo de preços, e comprando por lá a gente paga mais barato, você ainda ajuda o canal. Deixa aí seu like se não fez isso, e comenta o que achou do desempenho da bateria do S7 depois da chegada do Android Oreo. Pessoal, se manter a produto do celular e vou ficando por aqui. Até a próxima!